Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje iniciando um novo capítulo. Em nossas últimas aulas, nós estudamos sobre o continente asiático, a Oceania e também a Europa. Então, a Ásia, a Oceania e a Europa. Na aula de hoje, que é o capítulo 6, vamos trabalhar sobre a diversidade natural da América, ou seja, o continente americano. Gente, quando nós estudamos o continente americano, que é o continente onde nós estamos, vamos ver alguns pontos muito importantes. Primeiro, é um continente que vai unificar o norte ao sul, ou seja, o continente que vai unificar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando nós pegamos o continente americano, ele é o segundo continente, o segundo maior continente do planeta Terra. Nós vimos nas outras aulas que o maior continente do planeta Terra é o continente asiático e o continente americano é o segundo maior continente do globo terrestre. Então, este extensão territorial é o segundo. Quando nós trabalhamos o nosso continente, que é o americano, vamos ver o seguinte, que ele vai unificar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por quê? Tudo aquilo que está acima da linha do Equador nós chamamos de hemisfério norte. Aquilo que está abaixo, o hemisfério sul. Então, o continente americano ele vai ter terras no norte e no sul. É o continente que vai unificar o norte ao sul, ou seja, o hemisfério norte ao hemisfério sul. Por exemplo, nós temos terras aqui do Brasil, para vocês terem ideia, as terras do continente americano ele vai se estender da Ponta dos Seixas, na Paraíba, ou seja, aqui no nosso estado vizinho, e vai até o Alasca. Então, isso faz com que seja o segundo maior continente do globo terrestre. Gente, as terras do continente americano são banhadas por dois importantes oceanos. O Oceano Pacífico, ou seja, as terras a oeste do continente americano, vai estar banhada pelo Oceano Pacífico e as terras a leste pelo Oceano Atlântico, que é o oceano que banha, por exemplo, o nosso estado de Pernambuco. Pois bem, nós vamos ver também o seguinte, que há uma divisão dentro do continente americano. Não são três continentes diferentes, apenas um continente, porém dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Quando eu falo para vocês de América do Norte, eu vou me referir, por exemplo, aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México. São os três países que formam a América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México. Depois vem a América Central, formada por várias ilhas, não é como o Haiti, por exemplo, como a ilha de Cuba, como as Bahamas, não é? Que é onde começa a história do continente americano. Depois tem a América do Sul, formada por vários países, Uruguai, Argentina, Paraguai e vários outros, entre eles o nosso país, o Brasil, por isso que nós somos da América do Sul, nós somos sul-americanos. Então há essa divisão de América do Norte, América Central e América do Sul. Mas é um único continente, porém dividido em três faixas territoriais. Um outro ponto também muito importante, ainda com relação ao continente americano, é que o continente americano ele está no caso, faz parte do Ocidente. Está totalmente no hemisfério ocidental, o continente americano. Então, nós fazemos parte do Ocidente. Gente, também vale a pena lembrar o seguinte, que este continente tem uma diversidade muito grande de planaltos, né? Vários planaltos, o Planalto das Guianas, os planaltos brasileiros, por exemplo. O continente americano, na parte da América do Sul, tem muitas montanhas. Aí nós poderíamos destacar aqui no Brasil a Serra da Mantiqueira, na região sudeste do Brasil. Também um continente formado por países, não é? Importantes. E em muitas partes também de alguns desses países nós temos países de baixas altitudes, cidades de baixas altitudes. Por exemplo, Recife, aqui em Pernambuco, é uma cidade de baixa altitude. Salvador na Bahia, Rio de Janeiro, mas também nós temos lugares também de relevos de cordilheiras, relevos de planaltos e planaltos elevados, né? A Cordilheira dos Andes também, aonde? Na América do Sul. Então a importância desses relevos também. Também nós podemos observar relevos da porção central, como o México e Canadá, e também no Mississippi. Então a gente vê um continente muito rico em várias diversidades
e com relação também à sua fauna, à sua flora, também com relação às águas, também de uma riqueza muito grande, e que nós começamos hoje a estudar este continente e que vamos ainda estudando em várias outras aulas sobre o continente americano. Pessoal, para a aula de hoje, como atividade, eu vou pedir resumo, tá? Resumo do cenário 1 e 2. Preste atenção, não é do capítulo todo, é do cenário 1 e do cenário 2, que foi a aula que eu dei para vocês hoje, explicando para vocês hoje. As informações que eu trouxe para vocês hoje estão no cenário 1 e no cenário 2. E desse cenário 1 e 2, eu peço a vocês o quê? Um resumo, tá bem? Na próxima aula, nós vamos para o cenário 3, e no cenário 3 nós vamos trabalhar sobre a hidrografia, a rede hidrográfica da América, e a gente continua na próxima aula trabalhando em outras aulas também sobre o continente americano, que é o nosso continente. No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.